Presidente, eu quero fazer um breve pronunciamento aqui para encerrar essa sessão do Congresso, parabenizando a todos pelos resultados, porque durante a sessão de ontem da CPI da pandemia no meu estado, Rio Grande do Norte, deputados aproveitaram para atacar o consórcio Nordeste e o governo do estado do Rio Grande do Norte. Houve muita alegação, mas nada de prova mostrada. Teve até deputado que usou o tempo para fazer defesa do governo federal, bravatas, como é comum aos bolsonaristas ultimamente. Falam em indícios de crime e em processos sigilosos, em culpa, mas nada demonstrado e não mostram nada. Tudo é sigiloso, tudo é secreto. Sobre o consórcio, especificamente, o ataque tem sido comum também nessa casa. Falam que o consórcio Nordeste nunca serviu para nada. Pois bem, eu vou aqui listar algumas ações que vão além do enfrentamento ao Covid-19 e também com ele. Em 2019, o consórcio organizou compra de medicamentos de baixa complexidade para os 9 estados nordestinos. Essa ação propiciou uma poupança de 48 milhões de reais à disposição dos estados. Ainda em 2019, o consórcio organizou uma estratégia de aproximação dos governadores dos 9 estados com países como a França, Itália e a Alemanha, numa primeira fase, para a atração de investimentos. O consórcio apresentou o Nordeste a investidores, enquanto o presidente desmarcava com o chanceler francês para ir cortar o cabelo. O parlamento francês parou para receber dos governadores e vários investidores fizeram contatos com os gestores dos 9 estados, gerando investimentos na região. Em 2020, o consórcio acionou o STF por discriminação do governo federal com o Nordeste nos benefícios do Bolsa Família, pedindo para zerar a fila do programa. E conseguiu decisão do Supremo para que fossem adotados critérios equânimes na seleção dos beneficiários. Isso porque o presidente estava concedendo menos benefícios aos nordestinos. Hoje, inclusive, essa realidade voltou a aparecer. 4 a cada 10 pessoas na fila de espera do Bolsa Família vivem no Nordeste. São 844.372 nordestinos e nordestinas querendo receber o benefício. E o consórcio voltou a cobrar que a fila seja zerada, como deve ser. Então, para que serve o consórcio Nordeste? Para evitar que o povo morra de fome na nossa região. O consórcio também tem ajudado a organizar a agricultura familiar, criando a Câmara Temática da Agricultura Familiar, que reúne secretários e outros gestores e gestoras para pensar o setor conjuntamente no Nordeste. Através dessa articulação, o CIRAF, Sistema de Informação Regional da Agricultura Familiar, feito a partir da iniciativa do Rio Grande do Norte, da nossa UERN, Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, foi expandido para o resto do Nordeste. Hoje, dezenas de milhares de agricultores familiares estão cadastrados nesse sistema, que servirá como uma espécie de marketplace, um lugar de mercado da agricultura familiar. Entre outras ações, a Câmara de Agricultura Familiar do Consórcio organizou, em conjunto com Gilberto Gil e a ASA, a Articulação do Semiárido, a campanha Tenho Sede, para captar recursos para o programa 1 milhão de cisternas, buscando combater os efeitos da seca. O consórcio também atua no combate aos crimes ambientais, como no caso do vazamento de óleo das praias nordestinas. O consórcio criou uma central de crise naquela época entre os 9 estados e acompanhava diariamente os efeitos do desastre em cada praia. Ajudou os estados a organizar o tratamento e destinação correta do óleo, a amparar as famílias de pescadores e outros trabalhadores que ficaram sem trabalho. Enquanto isso, o governo federal abandonou os governadores, os prefeitos e os nordestinos, e até hoje não disse quem é o culpado pelo derramamento do óleo. E, presidente, essa situação é complicada porque revelar a origem do vazamento implica em pedir a indenização e, portanto, em pagar ou reembolsar os estados e municípios pelos que eles gastaram nesta época de descuidado com aquela tragédia.
O Consórcio Nordeste criou ainda o Comitê Científico da Pandemia, que ajudou diretamente no enfrentamento à Covid. Não à toa, a região Nordeste teve a menor média de mortos pelo coronavírus por 100 mil habitantes do Brasil. A média nordestina é inferior, inclusive, à média nacional. O comitê orientou quanto às medidas sanitárias sobre a necessidade de compra de vacinas, apostando na ciência, sem desprezar a retomada da economia. Enquanto isso, o governo federal dizia que o vírus era uma gripezinha. Era essa mesma época, já no início. O comitê científico foi também o primeiro a precisar os números do Covid em todo o país, coisa que o governo não faz até hoje, já que é um consórcio de veículos de imprensa que realiza o trabalho, evidenciando a incapacidade da gestão desse governo. Sequer os números oficiais nós temos. Talvez sejamos o único país que passa por isso. O Consórcio Nordeste criou também o programa Nordeste Acolhe. O projeto promove a agilização da adoção de órfãos Covid, organiza o pagamento de auxílio pelos governos estaduais a essas crianças cujos pais e mães morreram vítimas da doença, cuidando das crianças e do seu futuro. Enquanto isso, o governo negocia e atrasa o pagamento de auxílio às vítimas da pandemia. O consórcio organiza os governos nordestinos para articular pactos de ações conjuntas através das câmaras temáticas. São 14 câmaras temáticas atualmente, contando com os secretários das pastas e que discutem ações conjuntas e integração de ferramentas e de posturas quanto a meio ambiente, assistência social, educação, energias, arranjos público-privados, segurança pública, saúde, gestão pública, saneamento, entre outros setores, gerando desenvolvimento sustentável e modernizando a gestão pública. Por meio do consórcio, os estados se articularam no esforço para trazer vacinas contra a Covid-19. A Sputnik V, inclusive, foi barrada por uma tecnicalidade da Anvisa, mas isso ainda será revertido. E é importante lembrar que os governadores só foram atrás de vacinas porque o governo federal demorou a comprar os imunizantes e ainda quis colocar $1 de propina para a aquisição, como mostramos na CPI do Covid aqui no Senado. O consórcio lançou uma plataforma de investimentos que trabalha em rede com investidores privados, bancos, instituições públicas, organismos multilaterais de financiamento. Até o final do ano, a atração de recursos pode ajudar a disponibilizar para os estados em torno de R$2 bilhões. A plataforma inovará, lançando o Fundo da Agricultura Familiar e o FAM, Fundo Ambiental do Nordeste, que vai fazer a monetização de ativos ambientais. Enquanto isso, Bolsonaro está atrasando repasses de garantias soberanas e a liberação das operações de crédito para os estados do Nordeste. O Consórcio Nordeste estabeleceu a articulação do semiárido e, como eu já disse, com o cantor-compositor Gilberto Gil, a campanha Tenho Sede e o programa 1 milhão de cisternas, que visa doações para construções de cisterna para mais de 350 mil famílias ainda sem acesso à água de beber no semiárido brasileiro. O consórcio lançou o Fundo de Gestores Estaduais do Nordeste e a eleição da sua diretoria, que já deu início à construção de uma agenda nordestina de políticas públicas da juventude. O Consórcio Nordeste promoveu a atração de investimentos por meio da criação da Câmara Temática de Comunicação do Nordeste, composta pelos secretários de comunicação de cada estado, trabalhando de forma integrada para fazer com que cada estado da região tenha mais visibilidade nacional e internacional. O Consórcio Nordeste, finalmente, promoveu a implantação de um sistema eletrônico denominado Monitora Covid-19, com o objetivo de prover informações aos usuários de saúde e criar canal de comunicação ágil entre os serviços. Só o final. Comunicação ágil entre os serviços de saúde e os usuários, permitir a coleta de informação sobre o estado clínico dos cidadãos, capacitar recursos humanos, absorver e transferir tecnologia para o SUS e permitir a adequada alimentação do registro eletrônico de saúde. O Consórcio Nordeste proporcionou a articulação para a uniformização das alíquotas do ICMS, incidentes sobre os bens adquiridos internacionalmente, viabilizando o ganho de escala na realização de compras conjuntas. E, por fim, os números que o Consórcio Nordeste promoveu de declínio da evolução da pandemia nos estados do Nordeste no período de 6 de março de 2021 a 21 de agosto de 2021 são impressionantes e superam todos os demais estados e regiões do Brasil.
Portanto, em tempos em que há denúncias da própria CGU de mais de 4 mil respiradores sem comprovação de entrega ao nível federal do Ministério da Saúde, devemos colocar todas as instâncias de investigação nos seus devidos limites técnicos, jurídicos e institucionais. A CPI do Senado fez isso. Ninguém, obviamente, é contra investigação, combate à prevaricação, combate à corrupção. Já se viu o efeito, no entanto, da perseguição, da politização e do uso das instâncias equivocadas e extrapolação dos limites. Portanto, aqui faço esse reconhecimento às realizações concretas do Consórcio Nordeste para repor a verdade e deixá-los refletir como é importante essa ferramenta, esse instrumento inovador de união de esforços por todos os governos da nossa região. Obrigado, presidente.